25 de setembro, dia de São Sérgio. Até a presente data, não tivemos comemoração alguma de santos relacionados com a Rússia cristã, que teve séculos de história gloriosa. Reservamos, portanto, este dia, que na liturgia não se propõe memória alguma, para comemorar um dos santos mais característicos do povo russo. São Sérgio pode, com toda a justiça, ser chamado o São Bento do monaquismo russo. Seu nome é ainda muito usado pelos monges e patriarcas da Igreja Russa. O cristianismo penetrou em território russo por volta do século IX. Vladimiro foi o primeiro príncipe russo que se converteu ao cristianismo, por volta do ano 1010. Os primeiros missionários foram monges de rito bizantino, que do Mar Negro subiram pelos rios e levaram o evangelho até Kiev e depois a Moscou. Por isso, o cristianismo da Rússia esteve ligado mais ao Oriente do que a Roma, embora, no fim do primeiro milênio, também Santo Adalberto, com alguns monges beneditinos, tivessem penetrado em território russo, provenientes da Alemanha. Grande impulso na evangelização foi dado pelo monge Sérgio, no século XIV, por meio de seus numerosos mosteiros, centros irradiadores de cultura e de fé. Sérgio de Rodanesk nasceu por volta do ano 1315. Foi educado nos princípios cristãos desde a primeira infância. Desde jovem, queria tornar-se monge. Só o conseguiu, porém, depois da morte dos pais, aos 22 anos de idade. Após breve experiência, não satisfeito com a espiritualidade monástica, então, em decadência na Rússia, Sérgio, em companhia de seu irmão, iniciou a vida eremítica numa floresta virgem, perto de Rodanesk. Construindo com as suas próprias mãos uma capela dedicada ao mistério da Santíssima Trindade, devoção desconhecida na espiritualidade daquele povo. A companhia do irmão durou pouco tempo, pois não aguentou aquela vida de austeridade. Sérgio não desanimou, ao contrário, enfrentou perigos e provações sem conta. A fama de sua santidade aos poucos atraiu-lhe numerosos discípulos, de tal maneira que se formou ao redor dele uma verdadeira comunidade de monges, que, por sua vez, evoluiu numa instituição monástica. O mosteiro da Santíssima Trindade foi o centro do novo movimento religioso. Sérgio recebeu o sacerdócio a fim de melhor desempenhar sua função de mestre dos monges, cuja atividade se desenvolvia nos moldes dos mosteiros beneditinos, com a regra fundamental: orat et laborat, oração e trabalho. Nos mosteiros fundados por ele, vivia-se uma espiritualidade intensa, com a prática das virtudes da pobreza, mansidão e confiança na providência divina, projetando-se como a encarnação do ideal de perfeição do povo russo. Os mosteiros de São Sérgio, verdadeiros oásis de espiritualidade para as almas sedentas de Deus, transformaram-se em faróis de esperança na restauração da pátria após a catástrofe da invasão mongólica, no ano 1368. Por esta sua grandiosa obra, São Sérgio, no dizer de um grande escritor russo, foi o grande educador nacional do povo russo. Tinha o carisma especial de tocar os corações, servindo-se deste dom para desanuviar rivalidades entre príncipes. Faleceu quase octogenário aos 25 de setembro do ano 1392, no mosteiro da Santíssima Trindade, que ainda hoje se apresenta como imponente monumento histórico e que é um dos poucos lugares na Rússia que ficou aberto ao culto, mesmo no tempo da repressão comunista. São Sérgio,
rogai por nós. O Santo do Dia. Apresentação: Padre Anísio José.